Você já teve a sensação de que o tempo está escorrendo pelas suas mãos e que você faz várias atividades o dia todo e quando chega no fim do dia você está cansado, aí olha e percebe que não fez absolutamente nada? Você não está sozinho. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marcesa. A novidade é que para esse problema existe uma solução. E essa solução se chama organização. Às vezes as pessoas tendem a achar que a organização é como se fosse uma mecanização das nossas ações. É como se a gente se transformasse num robô. Não é isso. A organização, ela não te prende. Pelo contrário, a organização, ela te liberta. Algumas técnicas são essenciais para que a gente consiga fazer atividades e que sejam produtivas e ao mesmo tempo não nos desgaste muito. A ideia que eu proponho a vocês é de uma otimização do seu tempo. Vamos ver o que significa otimizar? Processo de organizar, planejar e executar atividades de maneira que você consiga realizar mais em menos tempo. O grande objetivo da organização, na otimização do tempo, é fazer com que você ganhe horas extras. Ou melhor, horas extras, horas que são suas, na verdade, que você não desperdice seu tempo. Não desperdice seu tempo pensando em coisas que você deveria ter planejado anteriormente. Como, por exemplo, hoje a janta será o quê? Você, ao invés de você ficar pensando em que fazer para janta, porque você não cria um roteiro, um guia alimentar. E aí, ao invés de toda noite você pensar o que você vai fazer para a sua janta, você já tem um guia. Eu sofro muito com isso, porque toda noite eu fico pensando o que é que eu vou fazer para janta. No meu caso, eu sei que tem muita gente que a janta vai ser o que sobrou do almoço. Mas como no meu caso eu não gosto de comer comidas que são do arroz, feijão, essas coisas que a gente come normalmente no almoço, à noite geralmente eu procuro fazer outro tipo de comida. Lasanha, macarronada, cuscuz, um sanduíche de pão árabe, alguma coisa assim. Mas aí eu fico pensando, o que é que eu vou fazer? Então, uma ideia interessante é já planejar o que você vai fazer para a janta. Porque é muito desgastante você ficar pensando todas as noites o que você vai fazer para a janta. Então, se você já tem, é até legal, porque você já pode até antecipar, já deixa essas comidas prontas na geladeira. Com isso você vai ganhar tempo. Às vezes a gente pensa assim, qual é o objetivo desse ganhar tempo? Tempo que você ganha é tempo de qualidade, é tempo de descanso, é tempo de lazer, principalmente é tempo de menos estresse. A grande questão da organização é a gente gerenciar nosso tempo para que a gente possa se desgastar menos, para que a gente não sinta tão estressado e muito menos frustrado com a sensação de que não realizou ações que deveria ter sido realizadas. A desorganização é um ladrão silencioso do seu tempo e também da sua saúde. Aquele tempo que você realmente gostaria de usar fazendo coisas que você gosta. A organização, ela também te ajuda a não procrastinar. Ela te ajuda a não se sentir desmotivado. Então, antes de você dormir, já dê uma planejada no que você pretende fazer no outro dia. Ou então, às vezes eu falo essas coisas, mas às vezes eu penso assim, é tão chato pegar um caderninho e ficar escrevendo, ou então, às vezes, por conta da própria desorganização, você não tem tempo para fazer isso. Então, procure colocar num aplicativo do celular, procure reduzir a quantidade de coisas que você acha que tem que fazer. Então, faça menos, porque menos coisa é distribuída ao longo dos dias da semana. Uma coisa importante que a organização faz é que te deixar livre, principalmente no fim de semana, para que você não fique o dia todo fascinando ou então fazendo coisas que você realmente não gostaria. Então, otimizar o tempo é essencial e a organização vai te ajudar nisso. Eu vou te dar aqui algumas dicas de como você otimiza seu tempo. Primeiro, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. O que acontece? Se você acha que, isso aqui eu posso fazer amanhã, se for uma coisa rápida, por que não fazer logo? Porque essa coisa de hoje vai juntar com as coisas de amanhã. E aí, consequentemente, uma coisa que seria rápida acaba se tornando uma coisa muito mais demorada e cansativa.
Eu tenho uma técnica, e aí é uma outra estratégia também que eu uso, é de descansar. Mas descansar, como é que eu vou otimizar o tempo descansando? Descansar ajuda bastante, porque às vezes você está fazendo uma atividade, por exemplo, lavar roupa. Você está lavando roupa e tem que estender e ao mesmo tempo você quer fazer o almoço. Aí você pensa o seguinte, botou a roupa na máquina, fiz o almoço. Quando você termina de fazer o almoço, a máquina parou e você teria que estender a roupa. Dá um tempinho, descansa uns 15 minutinhos. Nesses 15 minutinhos, programa, né? Faz um alarmezinho, programa. Nesses 15 minutinhos, você relaxa. Faz o que você quiser. Quer ver rede social? Quer assistir um vídeo? Ou simplesmente quer só descansar? Programa lá esses 15 minutinhos e não faz nada que seja trabalhoso. Seja apenas para relaxar sua mente. E aí, quando passar esses 15 minutinhos, você volta bem. E aí você pega e estende as roupas. Então, descansar é uma dica, sim, de otimizar o seu tempo. Outro ponto, livre-se das distrações. Distrair-se é o seguinte, inclusive essa coisa que eu falei anteriormente de programar, tem que ter o cuidado que se você for colocar a programação pelo celular e correr o risco de ver uma rede social, e uma coisa leva a outra. Não sei se vocês percebem, as redes sociais, elas têm muito isso. Você vai pesquisar uma coisa em uma determinada rede social, não vou citar nenhum nome, e aí quando você abre a lupinha de pesquisa, tem um monte de imagens que chamam sua atenção. Aí você vai e clica naquelas imagens, e uma imagem vai levando a outra, e a outros vídeos, e aí consequentemente aquela pesquisa que você deveria ter feito, que deveria ter sido rápido, você não fez. Ou então quando você vai ver, já passou meia hora. Acho que isso já deve ter acontecido com muita gente. Vocês, já aconteceu isso com você? Então, uma ideia é livre-se das distrações. Se você resolveu fazer alguma tarefa, pegue seu celular e deixe do lado. E vá se programar apenas para fazer aquela tarefa. Uma ótima forma também de otimizar o seu tempo é evitar filas. Vocês dizem, o que isso tem a ver? Às vezes eu passo e vejo aquelas filas enormes, né, das pessoas nos caixas eletrônicos, dos bancos. Gente, usa aplicativo, paga. Uma vez eu fui para um shopping e na hora que terminou o expediente, 10 horas da noite, eu ainda estava no shopping. E foi justamente na hora que terminou um espetáculo que estava acontecendo no teatro. Quando eu fui pagar o estacionamento, a fila estava enorme, porque as pessoas que estavam no teatro foram todas para pagar o estacionamento. O que foi que eu olhei? Peguei o aplicativo do shopping e paguei o estacionamento. Então, ao invés de eu pagar aquela fila enorme, eu paguei o estacionamento pelo aplicativo e fui embora. Isso é uma ótima forma de otimizar o seu tempo. Então, as mídias, né, estão aí para isso. Organize o seu espaço físico. Uma casa organizada não tem nada a ver com apenas frescura. É porque a casa é chique. Não é questão de organizar no sentido de que está tudo no seu lugar, mas é de estratégias, de quando você quer algo, saber onde exatamente está aquele algo. Isso não significa que sempre isso vai acontecer, que sempre a casa vai estar organizada. Casa organizada não significa almofadinha sem estar amassada, todas bem organizadinhas no sofá. Não. Às vezes isso pode acontecer. A almofada pode estar no chão, pode estar fora do lugar. O importante é que você saiba onde estão cada uma das coisas que você necessita. Então você sabe onde está a chave do carro, você sabe onde colocar a sua bolsa, você sabe onde está determinadas contas que você precisa pagar, ou então algum documento que você precisa usar. Isso é organização. Não é apenas ser uma coisa bonitinha para as pessoas verem. A organização não tem nada a ver com o outro. A organização tem a ver com a gente. O que a gente faz na organização não é para atender ou agradar outras pessoas, e sim a atender às nossas necessidades. Use uma agenda. Eu não vou dizer necessariamente uma agenda, né? Use algo que pode ser um caderninho que te ajude a escrever, a anotar as coisas que você precisa fazer. E eu digo isso, mas eu mesma às vezes não consigo. Eu já comprei planner, eu já comprei agenda e não consigo. Então o que eu faço? Eu tenho um caderninho pequenininho e nesse caderninho eu anoto as coisas que eu preciso fazer. Não tem data, não tem horário, só digo assim, coisas que eu preciso fazer. Claro, se for uma consulta, se for algo que seja marcado horário, aí eu coloco.
Mas, por exemplo, preciso regar as plantas, preciso lavar as cortinas. Então eu anoto e aí quando eu vejo um tempinho que é viável para isso, eu vou lá e faço. Isso é importante porque isso faz com que a minha cabeça fique livre de ter essas memorizações. E aí, consequentemente, eu tenho a minha cabeça para executar coisas realmente que são importantes. Então, essas tarefas chatas, domésticas ou mesmo do trabalho, anote e faça. Também não deixa lá anotado e esquece não. Essas são minhas estratégias para poder lidar com a organização, já que eu trabalho fora e também tenho uma casa para cuidar. Mas aí eu quero saber, e você? Você tem alguma estratégia para organizar o seu tempo? Você trabalha fora? Você trabalha em casa? Como você organiza? Como você otimiza o seu tempo? Se você curtiu essa ideia, me conta aí nos comentários. Deixa seu like, se inscreve no canal e, se possível, compartilha para aquela pessoa que você acha que está precisando. Obrigada. Te vejo nos próximos vídeos.